Fala rapaziada, tudo certo? Trazendo novidade aqui para vocês. Todo mundo sabe que o técnico Eduardo Cudê renovou com o Internacional até o fim de 2024 e para entregar mais estrutura, mais peças pro técnico argentino, a diretoria do Internacional já está pensando em reforços para a temporada de 2024. Para o vídeo de hoje, trago alguns atletas que estão nessa lista de reforços. Já garanto para vocês que não virão todos, mas todos esses atletas que nós vamos citar nesse vídeo, o Inter tem um interesse em contratar e a maioria deles já há conversas para que sejam jogadores do Inter no ano que vem. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro conteúdo. Inclusive, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, garantiu, prometeu que iria investir até 50 milhões de reais em compras de jogadores para a temporada de 2024. E o primeiro nome dessa lista, que é um possível acordo que já está bem avançado, é do meio-campista Jean Lucas dos Santos, tá? Nesta quarta-feira, o Inter avançou legal no negócio pela contratação do atleta por empréstimo com uma opção de compra, tá? E para esse empréstimo não está descartada dentro do Internacional envolver uma quantia em dinheiro ou troca de jogadores. O Inter recentemente, inclusive, dá para considerar que está tendo a concorrência do Bahia nesse negócio. O Bahia também demonstrou interesse na contratação do jogador. O Santos, que foi rebaixado para a Série B, passa por momentos complicados por lá, principalmente na questão financeira, e por conta disso, o Inter, sabendo dessa situação e o interesse do Santos em vender o atleta, o presidente eleito do Peixe, Marcelo Teixeira, a entrevista coletiva que ele realizou recentemente, ele falou que inclusive o Jean Lucas não só tem propostas do futebol internacional, mas também aqui do futebol brasileiro. E o Inter, nesse momento, a notícia de hoje, desta quarta-feira, é que avançou muito bem no negócio para ter o jogador na temporada de 2024. É um volante, meio campista, pode atuar aberto também, revelado nas categorias de base no Flamengo, jogou no Campeonato Francês, no Lyon, também já tinha atuado pelo Santos antes dessa passagem. É um jogador bem interessante que, apesar do mau momento que ele estava tendo lá na equipe do Peixe, mostrou que tem qualidade e pode render nas mãos do técnico Eduardo Cudê. Outro nome que também está no radar do Internacional é do Gabriel Veron, tá? O atleta revelado nas categorias de base do Palmeiras atrai bastante o interesse do Internacional. Nesse momento, o Inter abriu conversas com o Porto, lá de Portugal, que é a equipe que tem os direitos econômicos do jogador. Mas, diferente do Jean Lucas, a situação não está avançada não. Isso porque tem uma outra equipe brasileira, cujo nome não foi divulgado, que nesse momento está mais à frente nas negociações pela contratação do atleta. O intuito do Internacional é um empréstimo do jogador por 1 ano, tá? E apesar de haver um certo otimismo em reverter esse cenário, a gente não pode iludir o torcedor, a gente tem que jogar a real e falar que nesse momento ele está mais próximo dessa outra equipe do que propriamente do Internacional, mas o Inter acompanha de perto a situação, está conversando com o Porto para entender melhor sobre o atleta. É um jogador nascido em 2002, foi campeão com a seleção brasileira sub-17 em 2019, jogador muito, mas muito promissor, é um ponta, velocista, uma capacidade de força física, de arranque, de explosão muito grande e interessa sim o Internacional. Outro nome que também está no radar é de Nahitan Nández, tá? É talvez se não o principal, um dos principais nomes aí do Inter nessa lista de reforços. É um meio-campista que pode atuar como um lateral direito, uruguaio, que joga no Cagliari da Itália.
qual que é a situação do Nandes? Ele tem contrato com a equipe italiana até o meio de 2024. Então, em janeiro, já poderia assinar um pré-contrato de graça com uma outra equipe. Então, se assinasse um pré-contrato em janeiro com o Internacional, chegaria de graça em junho. Só que também a gente não pode iludir aqui. Nesse momento, a situação não é tão favorável assim. Apesar do Inter estar conversando com o Cagliari lá da Itália, a Inter de Milão tem um interesse em contar com o jogador aí para 2024, tá? O Nandes é um jogador que disputou a Copa do Mundo, constantemente é convocado e titular na seleção uruguaia. Em muitos momentos, inclusive, atua como lateral direito, apesar de ser volante de origem. Foi vice-campeão da Libertadores em 2018, com o Boca Juniors. Aquela altura perdeu para o River Plate. Então, o Internacional acompanha de perto essa situação, apesar da Inter de Milão também ter dito que gostaria de contar com o atleta para 2024. Mais o nome do radar é do Robert Renan, tá? Do Robert Renan é uma situação muito complicada. Isso porque o Inter já abriu negociações com o zagueiro brasileiro, tá? E os valores que foram propostos para o Robert Renan agradaram o atleta. Só que há um empecilho aí. Vou explicar para vocês. O Robert Renan tem o intuito, tem o desejo de atuar no futebol europeu. Ele que é atleta do Zenit da Rússia, ele quer permanecer na Europa. E o West Ham da Inglaterra quer contar com o jogador. Só que qual é a situação? Por conta da guerra lá na Ucrânia, envolvendo a Rússia, enfim, tem alguns bancos da russos que há alguns problemas para receber pagamentos de outros países europeus. Então não seria uma situação muito fácil, principalmente por essa questão financeira, o West Ham contratar o jogador para chegar nessa janela de transferências para a equipe inglesa. Então, o que o empresário do Robert Renan, principalmente o empresário, né, o jogador também, pensaram? Fazer uma ponte para uma equipe brasileira, ficar até o meio do ano e se transferir depois para a equipe inglesa, enfim, para outra equipe que demonstre, que tenha o interesse em contratar o jogador e que seja do futebol europeu. Só que assim, isso não é o desejo do Internacional, servir como ponte, até porque o interesse do Inter é um empréstimo até o fim de 2024. Inclusive, o Corinthians esteve muito perto de conseguir repatriar o jogador, ele que é revelado nas categorias de base do Corinthians. Só que o presidente eleito também do clube paulista, o Augusto Melo, falou que não quer essa situação, não quer o Corinthians servindo como ponte para jogador. Então tá aí esse imbróglio envolvendo o Robert Renan, apesar dos valores que o Inter ter apresentado para o zagueiro. Todo mundo sabe que o desejo dele é permanecer na Europa e desse intuito, né, que o West Ham também tem em contratar o atleta. Então o Inter também não quer servir como ponte e só aceitaria o Robert Renan até o fim de 2024. Mais um nome no radar, mais um nome nessa possível lista de reforços é do Gregore, tá? O Gregore que é monitorado pelo Internacional há pelo menos um ano. O Inter já fez uma consulta, já entrou com o Inter Miami lá dos Estados Unidos, que é que nesse momento tem os direitos econômicos do atleta, perguntando para saber um pouco mais sobre a situação dele. Vale destacar que a saída do Johnny para o Real Betis vai abrir uma lacuna para o meio campo e o Inter já há algum tempo monitora esse jogador para contratar, né? O Inter tem a concorrência também do Bahia pela contratação do atleta, o Gregore, que inclusive já atuou lá na equipe baiana. E a notícia desta quarta-feira é que o Inter Miami respondeu ao Bahia, pediu cerca de 4 milhões de dólares para contratar o atleta, tá? Então, provavelmente, se o Inter avançar nessa negociação, vai ter que pagar esse valor, ou um valor um tanto quanto parecido, dá cerca de 20 milhões de reais, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Como varia muito a moeda, dá quase um pouquinho mais de 20 milhões de reais, né? Um valor alto. O Gregore é um volante de pegada na marcação muito forte, enfim. Tinha se destacado no Bahia e aí foi atuar lá nos Estados Unidos. E um outro nome que também dá para considerar um reforço de peso
junto com o Nathan Nandes, um atleta internacional que é o Lucas Alario. O Lucas Alario, um centroavante argentino, o Inter buscando no mercado aí um atleta para fazer a dupla de ataque com o Ener Valencia. O Alario, inclusive, foi campeão da Libertadores pelo River Plate em 2015 e há muito tempo já atua principalmente no futebol alemão, tá? Qual que é a situação do Alario? O Inter abriu conversas com o Frankfurt, que é a atual equipe dele, mas ainda não tem nada avançado, né? O Inter foi perguntar sobre a situação do atleta. E qual é a situação? O Alario, cara, não atua desde abril, porque ele teve uma lesão no joelho e estava se recuperando desde então. Ele tem contrato com a equipe alemã até 2025, seu vínculo é até 2025. E os valores não são tão altos, não são tão baixos assim para contratar o atleta, né? É um jogador que teve uma passagem muito boa pelo Bayer Leverkusen, recentemente foi contratado pelo Frankfurt. Então, apesar desse desejo do Internacional em contratar um reforço de peso, principalmente para fazer dupla de ataque com o Ener Valencia, né? O Ener é um centroavante que cai bastante pelos lados, que tem muita mobilidade. O Alario seria um cara para ficar mais dentro da área, um pouco mais fixo, né? E apesar do Inter querer esse jogador, não será uma negociação fácil, né? Até porque nesse momento tá tudo bem no início, apenas conversas da diretoria do Inter com a equipe alemã. Além desses principais nomes que estão nessa possível lista de reforços, possíveis jogadores para atuarem no Internacional em 2024, atletas que o Inter tem forte interesse para entregar para o Kudê, para que o Inter faça uma excelente temporada no ano que vem, tem alguns outros nomes que o Inter sonda, tá? Só acompanha de perto para entender a situação. Esses que eu citei já atraem um interesse um pouco maior, e o que eu vou citar agora estão aí num segundo escalão, um pouquinho mais abaixo, que é o nome do Chairon, que está em fim de contrato com o Atlético Goianiense. O Inter tem a concorrência do futebol exterior, um jogador que atuou no São Paulo, atuou no Goiás, estava agora no Dragão, um cara muito versátil, um meia de origem, pode atuar pelos lados, pode fazer a lateral também. Everton Ribeiro, acho que não é segredo para ninguém, né? O Inter monitora de perto a situação do Everton, ele que inclusive vai se reunir com a diretoria do Flamengo nesta quinta-feira para discutir uma possível renovação salarial, renovação de contrato, desculpa. E se essa renovação não acontecer, imagino, aí já não é informação, é opinião, que o Inter vá monitorar ainda mais de perto, talvez conversar com o jogador. Thiago Maia, um outro atleta do Flamengo, esse tem vínculo, tem contrato com a equipe rubro-negra, mas é um desejo do Internacional, caso não consiga, principalmente a contratação do Nandes, a contratação do Gregory, enxergar, entender a situação do Thiago Maia, e o Gustavo Scarpa, né, que tem muitas equipes querendo a contratação dele, Internacional, Palmeiras, o Atlético Mineiro, que mais? Tem várias equipes que querem, com o próprio Flamengo também tem um desejo em contar com o atleta por ano que vem. E assim, nesse momento quem está à frente no negócio é o Atlético Mineiro, mas todo mundo sabe que o desejo do Scarpa é permanecer no futebol europeu, e apesar do Inter também ter o interesse, né, dizer que gostaria de contar com o jogador, não há nem conversas, né? É só um interesse, só mostrar que caso ele queira retornar para o Brasil, o Inter tá aqui, hein? Enfim, só mostrar que o Inter também gostaria de contar com o atleta, tá? Enfim, são esses principais nomes de possíveis reforços do Colorado para a próxima temporada. Mais uma vez, destacando, nem todos virão, mas são possíveis reforços para o Eduardo Kudê para a temporada de 2024. E aí, qual nome te agrada mais? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.